Olá, ladies! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal Entre Ladies Leitoras. Mais uma vez eu venho compartilhar com vocês algo que eu li, que eu refleti e que principalmente eu coloquei em prática na minha vida e que tornou a minha vida melhor. Deu mais sentido, mais alegria, mais leveza à minha caminhada como mulher, como esposa, como mãe, enfim. São muitos os papéis que a gente escolhe exercer, não é mesmo? E aí eu fico pensando, bom, se fez bem para minha vida, pode ser que faça bem também para a vida de outras ladies. E é por isso que eu estou aqui. O tema principal deste vídeo de hoje é para falar, para compartilhar com vocês algo que fez muito sentido para mim nos últimos dias, que é o poder da nossa língua. Este tema já vinha aparecendo em alguns momentos da minha vida já faz um tempo. Primeiro nas conversas familiares, em que especialmente a minha irmã sempre ali, de uma maneira carinhosa, é lógico, mas corrigindo algumas falas que acabavam saindo, né? Seja de planos futuros, ou da vida financeira, ou sobre os filhos, e ela sempre ali em um convite, olha gente, vamos resignificar essa maneira de falar, vamos falar de uma maneira mais positiva, vamos fazer com que as nossas palavras realmente sejam para impulsionar aquilo da melhor maneira possível, e não para às vezes reclamar ou fazendo alguma piadinha que não faça muito sentido. Em outro momento, esse tema, o poder da língua, apareceu na minha vida porque há alguns dias eu fui convidada para fazer uma fala no grupo das mães que oram pelos filhos. E a fala é sobre Santa Mônica. Eu digo porque eu estou fazendo esse vídeo antes de ir lá fazer essa fala. Mas sempre antes de ir a esses encontros, eu busco me aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, escutar pessoas que sabem bem mais que eu sobre o assunto, para que eu entregue, né, com a bênção do Espírito Santo, o melhor que eu puder no encontro. E eu fui fazer nessas pesquisas sobre Santa Mônica e encontrei um vídeo do Padre Christian, enfim, um vídeo sensacional dele que no final ele falava sobre esse poder da boca da mãe na vida de um filho. E aí eu me atentei e falei, poxa, novamente esse tema apareceu para mim. E ele dizia que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós. E que por isso a boca da mãe é a boca de Deus na vida de um filho. Eu achei tão bonito aquilo, tão necessária a fala dele. E aí naquele momento eu me coloquei a refletir. Nossa, quais são as palavras que têm saído da minha boca em relação aos meus filhos? Qual é a maneira que eu estou me direcionando a eles? Quais são as palavras que eu estou colocando aqui no ouvidinho deles, né? Então, naquele momento eu já me coloquei um pouco a refletir. E em outro momento, no terceiro momento, eu estava conversando com uma pessoa durante as pesquisas da minha tese de doutorado. E essa pessoa ali me recomendou um livro, esse aqui, ó, O Poder da Língua. Um livro pequenininho e que aí eu sempre gosto dessas indicações, enfim, a pessoa elogiou bastante o livro, eu comprei. E aí eu li o livro, acho que em 2 dias eu li este livrinho. É um livro escrito por um pastor e que no livro ele traz várias passagens bíblicas e fala sobre a importância da língua, sobre como que a gente fala pode fazer com que as coisas realmente aconteçam na nossa vida. Uma leitura simples, fácil e que eu recomendo, inclusive, caso vocês queiram despertar ainda mais para esse assunto. Quando eu terminei de ler o livro, assim, e depois somado a essas outras situações, eu pensei, Leide, vamos começar um exercício agora. Vamos começar a perceber, isso é uma conversa comigo mesma, tá, Leide? Aí eu pensei, bom, vamos começar a perceber, Leide, quais são as palavras que estão saindo da sua boca. E eu comecei a fazer esse exercício. Leide, um exercício surpreendente. Eu digo assim, árduo e surpreendente ao mesmo tempo. Por que árduo? Porque você tem que estar ali antes de falar, você já está atenta ao que vai sair da sua boca. Ele é árduo, mas ao mesmo tempo é bom. Foi impressionante como nos últimos dias, como eu reparo antes do que eu vou falar, foi impressionante nos últimos dias como eu falei menos, ou seja, falei mais o essencial, sem ficar me prolongando muito em uma determinada resposta ou conversa. E foi também surpreendente como palavras mais sensatas, acho que essa é a palavra que mais se encaixa,
como palavras mais sensatas começaram a sair da minha boca. E ao mesmo tempo, ladies, eu fiquei impressionada, porque olha, a gente busca uma vida já mais correta, né? Busca se desenvolver na espiritualidade, não só na espiritualidade, mas também busca informação para ser uma boa esposa, uma boa mãe. E o que eu quero dizer é que a gente busca inclusive conhecimentos técnicos para isso, né? Vai ler sobre pesquisas que tratam sobre o assunto, a gente lê bastante. Então você imagina, bom, eu não vou ficar falando tanta asneira, mas às vezes vai. Pelo menos isso estava acontecendo comigo, assim. Não é lógico, de uma maneira exagerada e tudo mais, mas algumas afirmações sobre planos futuros, sobre os meus filhos, eu digo características, né? Sobre eles, sobre o meu marido e até mesmo sobre eu mesma, sabe? Não só palavras, mas pensamentos, que eles estão intimamente conectados. E aí eu comecei a perceber como eu falava muito desnecessariamente em algumas situações. E olha que, assim, eu sou melancólica, então o melancólico tende a pensar um pouco antes de falar. E eu percebi também que nem todas as palavras que estavam saindo da minha boca eram de vida. E isso está na Bíblia, né? A nossa língua pode afirmar, a nossa língua pode desejar, pode falar palavras de vida e também de morte. Então eu comecei a perceber que não só coisas boas saíam da minha boca. Então assim, ladies, tem sido um exercício muito interessante e eu decidi gravar esse vídeo não só para indicar o livro, né, para vocês, caso vocês queiram, mas também para partilhar como esse cuidado em observar o que eu falo fez diferença na minha vida. Ladies, como eu falei para vocês, eu passei a falar menos. Então, se tem alguma conversa, se tem alguma pergunta, alguma orientação que eu dou, eu ando sendo mais certeira, mais direta, respondendo de fato, falando de fato o que precisa e me silenciando. Eu comecei a observar que isso me ajudou a não falar tantas coisas negativas, a não afirmar tantas coisas negativas sobre a minha vida, sobre as outras pessoas, sobre o meu trabalho, sobre os meus estudos. Eu comecei a afirmar coisas que realmente é o que eu quero que aconteça. Algumas, é lógico, que não se concretizaram e talvez não vão acontecer daquela maneira. Mas não é porque elas não vão acontecer exatamente daquela maneira que eu tenho que ficar falando coisas negativas sobre elas. Então, eu comecei a perceber como isso tem me feito bem. A Lady com ela mesma, a Lady com as outras pessoas e aqui, ó, os meus pensamentos, né? Entra ali na categoria da Lady com ela mesma, mas o que eu falo e o que eu penso melhorou muito. A maneira com que eu converso com as outras pessoas também melhorou muito. E eu diria até assim, ladies, a minha maneira de agir no sentido de refletir sobre o que eu estou buscando, o que eu quero, para o que eu estou dizendo sim, para o que eu estou dizendo não. E aí vocês podem falar, nossa, Lady, mas tudo isso quando você passou a analisar o que estava saindo da sua boca? Sim, tudo isso quando eu passei a analisar o que de fato está saindo da minha boca. Quais são as palavras que eu estou colocando para fora, que eu estou lançando no mundo, né? Então, ladies, muito cuidado com as afirmações, especialmente em tempos que a gente vê muitos memezinhos, assim, engraçados na internet. Eu vejo muito sobre a questão, assim, sobre a vida financeira, sobre os relacionamentos, né? Quando a gente olha ali, eles são engraçadinhos realmente, mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não adote essas frases, essas brincadeiras na nossa vida, porque senão a gente começa a disparar essas afirmações e o nosso cérebro vai só escutar aquilo e falar, beleza, se é isso que você quer, se é isso que é para acontecer, vamos em busca disso. Então, assim, tomemos bastante cuidado, ladies, com o que a gente tem falado. A nossa língua realmente tem muito poder e é preciso, em alguns momentos, parar e avaliar o que de fato tem saído da nossa boca, tá bom? E aí, outro ponto que eu quero destacar, não é que com isso a gente vai viver em um mundo da ilusão, no mundo da imaginação ou naquele mundo perfeito. Então vai sair da minha boca, Lady, só coisas extremamente boas,
sim, você vai se esforçar para que da sua boca saiam realmente coisas boas, coisas úteis, para que você faça afirmações de coisas realmente boas para você mesma, para as outras pessoas, né? Essa é a principal mensagem de Deus para a gente, uma das mensagens principais dele, dos ensinamentos que ele nos deixou, né? Que a gente tenha uma capacidade de sentir felicidade pelas nossas conquistas, pelos nossos feitos e também e de maneira igual pela vida, pelas conquistas, pelo que os nossos irmãos são, né? Então é importante que a gente cuide com o que sai da nossa boca para a gente não sair amaldiçoando, né? E falando coisas ruins sobre a nossa própria vida e sobre a vida de outras pessoas. E ladies, é estranho, né? Mas às vezes as mulheres fazem muito isso, assim, é notório como as mulheres fazem muito isso com relação a outras mulheres, inclusive. Isso tem sido muito dito, né? A gente julga pela aparência, a gente olha para a situação do outro e a gente já solta um monte de afirmações sobre aquela pessoa. Ou às vezes a gente vê a vida do outro e já faz um monte de afirmações sobre a nossa própria vida. E isso é ruim, ladies, é muito ruim. Então eu sugiro aqui fortemente que vocês se desafiem, assim como eu, sejam muito verdadeiras com vocês mesmas, de parar e escutar o que tem saído da boca de vocês. Vamos nos unir não para viver em um mundo imaginário, mas para viver em um mundo em que as pessoas usam melhor as palavras, em que um mundo em que o que sai da nossa boca são coisas boas, são coisas sensatas, são coisas que realmente contribuem, que as nossas palavras sejam ditas também de uma maneira mais educada, de uma maneira mais suave, ou que se precisar, que elas sejam mais diretas, mais firmes, mas que sejam benditas. Vamos nos esforçar para que a gente fale, para que a gente converse, para que saia da nossa boca a quantidade de palavras que se encaixa para aquele momento, para aquela situação, para que a gente não fale nem mais, nem menos do que é necessário. Mas a gente só conquista isso, ladies, se a gente realmente fizer esse exercício consciente e se a gente crer realmente profundamente que as nossas palavras têm força. Nós sabemos, e aí no livro, inclusive, o autor relata algumas situações que a pessoa falou algo e que aquilo realmente aconteceu na sua vida. Inclusive, eu tenho esses exemplos dentro da minha própria família. Situações, palavras que foram ditas há muito tempo atrás e que elas acabaram se concretizando quando a gente olha para a situação hoje. Então, a gente tem que pensar que o que sai da nossa boca tem muita força, a ponto de que também a gente tem muitos exemplos de coisas que foram ditas e que realmente aconteceram positivamente. Quantas mães não falaram coisas boas sobre os seus filhos e esses filhos se converteram e esses filhos tomaram um rumo melhor? Quantas coisas não saíram da boca de uma esposa sobre o seu marido e o seu marido finalmente abandonou um vício, tomou rumo na vida, passou a ser um marido ainda melhor? Quantas afirmações não saíram da boca de tantas mulheres sobre si mesmas, e a gente vê exemplos muito bonitos de mulheres que venceram uma depressão, venceram também um vício, venceram uma maneira às vezes mais difícil, mais ríspida de lidar com a vida e passaram a ser mulheres que inclusive inspiram outras mulheres, né? Tantas mulheres aí que passam por situações difíceis e elas dizem com força, olha, não, eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou superar esse obstáculo e elas de fato conseguem. Então, as nossas palavras, os nossos pensamentos, eles impulsionam muito as nossas ações. Então, vamos tomar bastante cuidado, vamos rever o que nós estamos falando, quais são as palavras que estão saindo da nossa boca, para que a gente realmente seja a mulher que nós queremos ser. Pense, inclusive, com carinho, o que você deseja para si mesma? O que você deseja para o seu marido, para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta? O quanto a gente fala, né, que quer um mundo melhor, talvez ele precisa
começar a se tornar melhor dentro da nossa própria casa. Talvez o mundo precisa começar a se tornar melhor a partir das palavras que saem da nossa boca. Então, ladies, confiem. As palavras realmente têm força e é por isso que eu acho muito interessante a gente usá-las para o que é bom, usá-las para o bem, usá-las para desejar o que há de melhor para a nossa vida, para as pessoas que a gente ama e também para as pessoas que às vezes a gente pouco conhece, tá bom? Pensem com carinho e façam esse exercício junto comigo, tá bom? Vamos pensar e falar coisas boas em relação a gente, aos nossos maridos, aos nossos filhos, ao nosso trabalho, à nossa busca, aos nossos objetivos. Vamos falar que, de fato, muita coisa boa ainda vai acontecer na nossa vida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.